Aqui todo mundo dá aula, viu, dona Nora? Cada um fala um pouquinho, né? Isso Gente, um mesmo. pouquinho com as outras, vai falando, né? É desse jeito, que todo mundo é professor e aluno ao mesmo tempo. Então, todos estavam aqui, com exceção da Ana, mas a Ana já sabe de tudo isso, mas eu vou dar uma pincelada, o João ajuda, vocês ajudam. Nós estamos na influência perniciosa das ideias materialistas, a Ana até fala muito sobre isso. Então, olha para vocês verem que Kardec está comentando sobre isso, né? Aí ele começa a falar da arte, sabe, Ana? Que se, se não tem muito... Se tem um artista, ele fala assim, ele lê um artigo cita um artigo, né, do Correio de Paris, de uma Courrier de Paris, de Montvilliers, ele vai falando que o Carmuche, que é um escritor lá, escreveu 200 comédias. Só que, como diz, isso acabou, ficou no nada. Aí ele vai falando que só ficam mesmo aquelas que realmente têm expressão artística, né? Aí ele dá uma frase aqui que eu até sublinhei, assim, o sublime da arte é a poesia do ideal, que nos transporta fora da estreita esfera de nossa atividade. Então, Kardec aqui, eu achei interessante, que nessa parte da influência perniciosa, ele está ressaltando o valor da arte, e que nós sabemos o quanto realmente a arte é preciosa, né? Agora, para o materialista, a realidade é a vida terrena. O que conta para o materialista é isso, é a vida terrena. Aí ele vai falando da decadência das artes no século atual. Quando fala século atual, é o século que ele estava vivendo. Mas que até hoje a gente vive isso, né? Até hoje a gente vive essa... Claro que tem a arte ainda sublime, mas que estamos vivendo muita decadência, né? Da arte. Olha lá. Aí ele ainda fala: quem semeia pedras não pode colher frutos. As artes só sairão do seu torpor quando houver uma reação visando as ideias espiritualistas. Olha que interessante que Kardec fala, né? E como poderia um pintor... Eu estou repetindo um pouco para a gente situar, né? Não é só por causa da Ana, não, por causa de nós também. Eu acho que fica bom para nós, porque é um texto, assim, que ele está nos convidando a essa reflexão, né? Aí ele fala: e como poderia um pintor, o poeta, o literato, o músico deixar seu nome ligado às obras duradouras, se na maior parte das vezes eles mesmos não creem no futuro de suas obras? Mas eles são materialistas, eles não creem no futuro da obra deles, né? Aí ele vai falar: são lembrados os Cides, os Apeles, os Rafaéis, os Michelangelos, faróis luminosos que se destacam na obscuridade dos séculos, grandes artistas, né? Aí nós paramos, então, por aí. Aí eu vou ler, a gente vai comentando, e depois a gente divide a leitura. Combinado, João? Em todas Claro. as... Ó, gente, a hora que vocês quiserem que eu pare, é só falar. Em todas as épocas de transição, periclitam as artes, porque a crença em que se apoiam não é suficiente para as crescentes aspirações da humanidade. E os princípios novos, não tendo, em que... Ai, meu Deus, espera aí. Em todas as épocas de transição, periclitam as artes, porque a crença em que se apoiam não é suficiente para as crescentes aspirações da humanidade. E os princípios novos, não tendo sido ainda adotados definitivamente pela maioria, não permitem aos artistas expressar, a não ser de modo vacilante, o novo manancial que tem diante de si. Durante as épocas primitivas, em que os homens só conheciam a vida material, em que a filosofia divinizava a natureza, a arte procurou, antes de tudo, a perfeição da forma. A beleza corporal era, então, a primeira das qualidades. A arte dedicou-se a reproduzi-la e idealizá-la. Mais tarde, a filosofia entrou em uma nova trilha. Os homens, progredindo, reconheceram acima da matéria
um poder criador e organizador que recompensava os bons, punia os maus e fazia da caridade uma lei. Um mundo novo, o mundo moral ergueu-se sobre as ruínas do velho mundo. Dessa transformação nasceu uma arte nova que, sob a forma, fazia palpitar a alma e acrescentou à perfeição plástica a expressão de sentimentos desconhecidos dos antigos. O pensamento, ainda sujeito à matéria, revestiu as formas severas da filosofia, na qual a arte se inspirava. Vou parar aqui, apesar de não terminar o parágrafo. Ver se vocês concordam comigo, se eu entendi corretamente. O que Kardec está dizendo aqui para nós, né? Que, primeiro, quando Kardec escreve o texto, gente, vamos entender que era o apogeu do materialismo, né? Porque a filosofia começou a surgir, as ideias materialistas, e aí ele vai falando que na arte também começou a acontecer isso. Agora, como que um artista materialista ele vai produzir algo que vai transcender? Não, né? Porque ele estava vivendo isso. Aí ele vai colocando, aí ele recorda, claro, que filósofos e artistas que acreditavam, tinham ideias transcendentais, então que faziam artes mais primorosas, né? Querem falar, gente? Vocês estão todo mundo com a câmera fechada e com... Eu estou aqui me sentindo só. Por favor, pode falar, Ana. A arte, quando ela é bem sentida e bem feita, e transcende, conforme você disse aí, né? É imortal. Imortaliza. Eu tive a oportunidade de ver, quando eu fui na Europa, em Florença. Em Florença, a estátua de Davi, perfeita, a maior perfeição, a musculatura, as veias, eles entendiam assim, de anatomia perfeitamente, certo? Porque só quem entendesse de anatomia poderia fazer algo tão perfeito. E também tive a oportunidade de ver a Pietà, do Michelangelo também, na Catedral de São Pedro, em Roma. A coisa mais linda. A Maria Santíssima, pequena, e Jesus grandão no colo dela. Sabe? Coisa mais linda que você possa imaginar. Eu vi... Eu fui numa exposição aqui em São Paulo que eles trouxeram essas réplicas, né? Muito interessante, assim, muito bonito, realmente. Deixa eu só perguntar uma coisa, gente. A Isa, a Verinha, o João, vocês estão me ouvindo e tudo? Sim, eu estou ouvindo e eu estou com a câmera aberta. Estou vendo todos vocês. E para mim, você não aparece. Sabe por que eu estou perguntando? Porque está aparecendo no nome de vocês assim. Este vídeo está pausado devido a problemas com sua rede. Falei, nossa, gente. Eu, pelo menos, estou escutando direitinho e estou vendo. É a sua rede, Marlene. É a minha, mas então, eu fiquei com medo de vocês não estarem ouvindo nada. Tudo. Não, eu estou ouvindo perfeitamente você. Não, então tá bom, então. Eu também estou ouvindo normal. Então fico mais tranquila. Nossa. E aí, Verinha? Porque eu falei, só falta, né? Então, eu também estou vendo e ouvindo perfeitamente, mas eu gostaria de colocar um detalhe. Quarta-feira, não sei se você percebeu, Marleninha, eu não participei da reunião, porque o coral foi participar lá nas Águas de Março, no teatro. É verdade. Não, lógico que nós sentimos sua falta. Eu ainda falei, mas a Verinha nunca falta. Ai, que bom, Verinha, deu tudo certo. Então,
Mas aí, como estamos falando de arte, deixa eu fazer um comentário que me incomodou muito. A Osana, com o Colégio Pessoa, apresentou uma orquestra maravilhosa com inúmeros alunos, inúmeros. O teatro foi a primeira apresentação, o teatro estava praticamente lotado. Nós fomos o segundo, só que eles estão com uma forma de trabalho lá, a FEIAC, que a hora que termina a apresentação, fecha a cortina, prepara o cenário para depois apresentar a segunda apresentação. Quando nós fomos apresentar, só tinha metade do teatro. Quando nós terminamos, algumas pessoas foram lá para as cadeiras para assistir os outros. Gente, aos pouquinhos as pessoas foram saindo. 9h20, saiu praticamente todos. Olha, os últimos que apresentaram, eu contei, tinha 15 pessoas. Assim, fora os funcionários da FEAC, que estavam nas primeiras cadeiras. Então, assim, gente, é um descaso muito grande, inclusive dos meus amigos, que eu vou fazer esse desabafo no coral, porque apresentou, vai embora, aí quem vai assistir o próximo? E foi lindo, linda a última apresentação, com 15 pessoas assistindo. Eu fiquei com uma pena tão grande, e Ai, ele que judiação, velhinha. desabafou. Sabe, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele fez uma homenagem a Rolando Boldrin. Lindo, lindo, é um artista. Ele é um artista. Mas, assim, olha, gente, infelizmente, eu cheguei a conversar com uma moça da FEAC, falei que eles deveriam divulgar na mídia, nas rádios, que as pessoas ouvem muito rádio, divulgar mais essa Água de Março. E também os grupos, agora eu vou falar com a Osana e tudo, incentivar as pessoas ficarem assistindo. Acho que a própria Osana foi embora, a Nara foi embora, a irmã dela foi ver nós sair as duas, foram embora. Eu achei assim, e o pessoal do coral foi saindo, ficou, ai, gente, sem comentário. O cara pediu, gente, por favor, ainda falta uma apresentação, não vão. Então, assim, eu não sei, tem uma falha, mas as pessoas não sabem apreciar a arte ainda, a valorizar. Você tem razão. E é tão bom, né, ouvir, assim, apresentações, você vê, todo mundo se prepara, né? É uma pena, velhinha. É uma judiação. E quem fica por último fica chateado, com razão, né? É, mas é isso aí. A boa arte ainda acaba que não é. A gente não sabe também o motivo pelos quais a pessoa saiu e tal. Mas deveriam se dispor. Não, eu vou assistir tudo, né? Vou ficar até acabar. Sei lá. Mas aí, vamos lá, gente. Então, Kardec está mostrando isso, né? A velhinha até acabou de falar também. Até hoje, né? As pessoas não valorizam muito, né? É uma pena. Então, eu vou ler mais esse parágrafo aqui. Olha. O pensamento, ainda sujeito à matéria, revestiu as formas severas da filosofia, na qual a arte se inspirava. A tragédia de Ésquilo, os mármores de Milo, sucederam-se as descrições e pinturas das torturas físicas e morais dos condenados ao inferno. A arte elevou-se, adquiriu um caráter grandioso e sublime, ainda que sombrio. Teve uma época que ficou bem sombrio, bem triste. Essa fase pode ser apreciada nas pinturas da Idade Média, representando o inferno e o céu, as penas eternas, ou então uma beatitude tão elevada que nos parece inacessível. E talvez por isso, tão pouco nos impressione quando vemos a reproduzida na tela ou no mármore, o que a Ana acabou de falar. Aqui tem umas notas, ó. Veja-se o famoso prefácio de Cromwell, de Victor Hugo, considerado como manifesto do romantismo. O caráter grandioso e sublime da arte medieval foi determinado pela concepção cristã. O Renascimento determinou uma volta ao paganismo.
mas numa assimilação renovada dos valores antigos sobre a influência cristã. O mundo moderno não ofereceu elementos para uma renovação profunda das artes, porque não trazia ainda uma cosmovisão nova. As artes modernas são o prelúdio de uma nova fase que só o Espiritismo, a concepção espírita do mundo, irá definir. É a que Kardec viu com clareza neste trabalho. Ainda hoje, ninguém poderia negar que o mundo se acha num período de transição influenciado, de um lado, por hábitos antiquados e crenças que já não satisfazem a razão, e, por outro lado, pelas novas verdades que lhe vão sendo desvendadas progressivamente. E aí, gente, querem falar mais alguma coisa? A Ana citou, né, das obras maravilhosas mesmo. Igual eu te falei, eu cheguei a ver a réplica em São Paulo, né? Acho que eles fazem uma réplica bem perfeita mesmo. E aí você vê, né, como que eles não conheciam da fisiologia, né? Porque é tudo perfeito, né, Ana? Pode É falar. perfeito. Tudo muito perfeito, né? Quando ele fala dos mármores de Milo aqui, ele está se referindo à deusa, né, de Milo, a estátua de Milo, da Vênus, aliás, deusa não, a Vênus de Milo, aquela estátua de lá de Roma. É só o busto, assim, da Vênus, né, famosa, os seios de fora. É. Gente, como que pega uma pedra bruta, né? E vai esculpindo e faz aquela maravilha. Nossa, eu vou te falar, eu fico impressionada. Tem que ser um gênio, né? Isso não é para qualquer um, né, gente? Nossa. Teve uma que eu não lembro se foi Moisés, eu não me lembro agora qual da estátua que foi. Acho que foi de Moisés, que ele terminou, ou se foi o Davi. Acho que é do Davi, né? Que ele bate no. E ele fala, parla, né? Só faltava falar. Tão perfeita. E é mesmo, é perfeita. E o Davi nu, né? O Davi está nu. Então dá para ver tudo, o corpo, a maior perfeição. Maior perfeição mesmo. Você continua lendo aí para nós, João? Depois, se a Ana também quiser ler, se não for difícil para ela pode ler. Para mim está difícil, porque as letrinhas desse livro meu são muito pequenas. E à noite, né, Ana? Hoje eu até pus uma lupa. Meu óculos ia ficar pronto, ficou pronto hoje, mas eu não fui buscar por causa da chuva. É mesmo. Então, você continua. Esse hoje ainda ninguém poderia contestá-lo? Hoje ainda ninguém poderia contestá-lo. O mundo está num período de transição, sacudido entre os hábitos antiquados, as crenças insuficientes do passado e as verdades novas que lhe são progressivamente reveladas. Como a arte cristã sucedeu à arte pagã, transformando-a, a arte espírita será o complemento da transformação da arte cristã. O Espiritismo nos mostra, com efeito, o futuro sob uma luz nova e mais ao nosso alcance. Por ele, a felicidade está mais perto de nós, está ao nosso lado, nos espíritos que nos cercam e que jamais deixaram de estar em relação conosco. A morada dos eleitos, a dos condenados, não estão mais isoladas. Há solidariedade incessante entre o céu e a terra, entre todos os mundos de todos os universos. A felicidade consiste no amor mútuo de todas as criaturas chegadas à perfeição, e numa constante atividade tendo por objetivo instruir e conduzir a essa mesma perfeição aqueles que estão atrasados. O inferno está no próprio coração do culpado,
que encontre o castigo nos seus remorsos, mas não é eterno. E o mal, entrando no caminho do arrependimento, reencontra a esperança, esse sublime consolo dos infelizes. Alguém quer comentar Só alguma um coisa? minutinho de interromper, João. Você vê que aqui ele fala da arte espírita, né? Da arte espírita que deve assemelhar-se à arte cristã. Fala, Ana. Ô, Ana, você abriu o áudio? Se abrir o áudio, estou falando aqui. Não sei em qual das obras de Kardec ele fala que o espiritismo é ciência, filosofia, religião e arte. E outro dia, eu falando sobre essa escultura que ele falou, Parla, eu disse Moisés. A pessoa me corrigiu e disse, Davi, é Moisés, viu? É o Moisés. Ah, é Ele Moisés terminou, mesmo? não é o Davi, não. Ele terminou e falou, Parla. É o Moisés. Pronto, aí, é Moisés. Eu não quis discutir com a pessoa, porque eu falei, eu também não estou assim, minha cabeça já não está, mas eu lembro que é o Moisés, né? Mas como a cabeça da gente às vezes falha, eu não quis teimar com a pessoa. Mas agora eu fui ver, é o Moisés mesmo. Só faltou ele falar, então, Moisés falar. Interessante que eu não, assim, né, essa parte aqui eu não tinha lido, realmente, que ele fala da arte espírita. Eu sei que na revista Espírita, às vezes, ele fala. E você vê, por exemplo, o movimento aqui de Franca, né, o Arte Vidinha, mas tem muitos centros espíritas que eles buscam, né, para, sim, pelo menos caminhar na arte espírita, na música, no teatro, enfim, é uma tentativa, né? Claro. Pode falar, Verinha. Então, e aqui também ele frisou o amor. E eu me lembrei da palestra da Eunice, porque ela falou sobre o amor. Quando ela chegou, ela disse assim, gente, como que é difícil eu falar sobre o amor? Mas depois ela falou tanta coisa legal e que, enfim, não é fácil amar. Não é mesmo, né, gente? Ô, Marlene, deixa eu te perguntar. O Fala. Tony não postou no YouTube a palestra de ontem? Eu Ele falou procurei, que não. colocou sim, dona Honória. Até eu falei assim para ele, que ele falou, nossa, ela já está com, parece que, ele até citou o número de visualizações. Eu ainda falei, Mas eu nossa, planejei, não achei, Marlene. Não eu achei. quero assistir porque eu gosto muito da Meire. Mas ele colocou sim. Se a senhora não achar, amanhã eu ajudo a senhora. Deixa eu te falar o que aconteceu, Marleninha. Ele não colocou nos grupos do Luz e Amor. Ele colocou Não. no YouTube. Aí eu ajuda para a Andréia que me mandou. Eu também não estava conseguindo achar. A dona Honora está certa. Ele não colocou Não achei. no nosso grupo que ele é acostumado a colocar. É. Ele colocou Depois eu só. vejo. Até perguntei a Maria José, falei, não teve a palestra ontem? Ela falou, uai, teve. Falei, sim, mas eu não achei. Procurei, não achei. Ah, é porque quem está filmando agora é o Luiz, que está ajudando o Tony, vai ver que foi isso. Já pôs direto no YouTube, né? Depois a gente vê para a senhora, viu, dona Nória? Eu também ainda não vi, porque eu não tive tempo mesmo. Então, Mas eu falei, eu quero assistir, porque eu gosto da palestra da Meire. E ontem Outro foi. dia eu estava vendo uma palestra antiga minha, e faz 5 anos. Até mandei para a Marlene, né, Marlene? Eu fiquei admirada, embora faça 5 anos já, né? Deu 1.900 visualizações. Eu falei, nossa, eu fiquei assim, espantada de ver, né? Mesmo que Bombou, faça né, Ana? 5 anos, né? 1.900, eu falei, uai, daqui um pouco eu ganho o disco lá do YouTube. É isso mesmo, hein, Ana?
Ai, ai, brincadeira, né? Vai vendo, viu? E às vezes uma pessoa vê e gosta, passa para o outro, passa para o outro. E vai, mas eu vejo amanhã, eu vejo com o Tom e amanhã eu ajudo a senhora, viu, dona Honória, amanhã cedo. Eu sei que o Tom ainda comentou comigo assim, nossa, a Meire, eu não lembro, mas já está com tantas visualizações. Falou lá, né? Claro que é bem menos, porque foi ontem. Gente, mas minha internet está ruim aqui, toda hora aparece debaixo do nome de vocês. Esse vídeo está pausado. É por causa da chuva. Deve ser. Aqui Eu não a tô chuva indo está na bem palestra, forte. mas Pode eu ser da assisto, chuva. né? Aqui em casa está fraca, mas está chovendo. Então, vamos continuar, João? Você lê mais um pouco? Que fontes inesgotáveis de inspiração para a arte! Quantas obras-primas de todos os gêneros as ideias novas não poderiam produzir pela reprodução das cenas tão múltiplas e tão variadas da vida espírita. Em lugar de representar os despojos frios e inanimados, ver-se-á a mãe tendo ao seu lado a sua filha querida, na sua forma radiosa e etérea. A vítima perdeu seu carrasco, o criminoso fugindo em vão do espetáculo, sem cessar, renascente de suas ações culposas. O isolamento do egoísta e do orgulhoso no meio da multidão, a perturbação do espírito nascendo na vida espiritual, etc, etc. E se o artista quer se elevar acima da esfera terrestre, nos mundos superiores, verdadeiros édens onde os espíritos avançados gozam da felicidade adquirida, ou reproduzir algumas cenas dos mundos inferiores, verdadeiros infernos onde as paixões reinam soberanas, quantas cenas emocionantes, quantos quadros palpitantes de interesse não haverá para se reproduzir. Sim, certamente o Espiritismo abre à arte um campo novo, imenso e ainda inexplorado. E quando o artista reproduzir o mundo espírita com convicção, aurirá nessa fonte as mais sublimes inspirações e o seu nome viverá nos séculos futuros, porque as preocupações materiais e efêmeras da vida presente substituirá o estudo da vida futura e eterna da alma. E acabamos esta parte. Gente, olha que interessante. Agora, enquanto o João lia, me fez lembrar o filme, o filme aí dos mensageiros. Como diz, pode ter críticas ou não, mas está difundindo a doutrina espírita, né? E tem muitas pessoas assistindo, e não são só os espíritas que assistem, isso que é mais interessante. Walter de Assis, né, que chama o rapaz. Então, é isso. E Kardec está nos convidando para isso. E como está no começo, é claro que vai precisar aprimorar. Olha o filme do Divaldo, o filme do Chico, o filme de Kardec, tudo certo, espírita, né? É claro que com tendência a melhorar, elaborar, mas já começou, porque tudo que é no começo está engatinhando. Então, está engatinhando, às vezes tem algumas falhas, mas está indo aí, né? Tem peças teatrais, poucas, mas tem. Tem músicas? Tem. E vai, né? Muito bom. Então, vamos acrescentar aí, né? O Espiritismo é ciência, filosofia, religião e arte. Engraçado, Ana, essa definição da arte eu nunca tinha visto. Eu já vi. Muito bom. É muito interessante. E é arte mesmo. Né? Mas muito interessante. E quanto, por exemplo, você falou da sua palestra, o que acontece? Às vezes, naquela temática, uma pessoa está assistindo, o próprio algoritmo vai mandando aquele assunto para as pessoas. Né? Eu vou assistir alguma coisa sobre Sócrates, aí ele começa a me mandar, e aí vai, é por isso que divulga. É muito legal isso. Muito bom. Interessante, né? Muito bom. E com isso vai divulgando mesmo, né? Isso é ótimo. Eu até vou assistir outra vez, porque aí dá vontade de assistir outra vez. E eu ilustrei tudo, né?
Não aparece na palestra as ilustrações, É. mas foi tudo ilustrado. É. E eu fui tão inspirada para fazer as ilustrações, que ficou assim, ó, espetacular. Eu mesmo gabando. Eu Mas tenho até hoje aqui no meu PowerPoint, no notebook antigo. Não nesse que eu estou usando agora, mas no antigo. Meu está lá. Está guardadinha lá. Ai, que bom. Ô, Verinha, pode falar. Na sequência, o João. Ô, Ana, eu tenho um pouco de dificuldade de achar as palestras no YouTube. Tem como você colocar no nosso grupo para eu assistir? Tem sim. Te Eu ia agradeço. falar isso. Depois a Ana coloca. Tá, coloco sim. Vou João, colocar lá no Obras Póstumas. É interessante a palestra, muito interessante. Muitas vezes a arte, por mais não seja diretamente espírita, muitas vezes ela é e a gente não percebe. Tanto é que o Almi Sater, com aquela música Tocando em Frente, a composição dela foi feita através de uma comunicação de espíritos. Ele comentou numa entrevista de que ele teve uma inspiração dada pela espiritualidade amiga quando foi fazer aquela música. E realmente, se formos escutar, a gente sabe e percebe muito da mensagem, né, do espiritismo. E Você o lembrou Simão bem. Pedro, Você lembrou bem, João. lembrou bem. E o Simão Pedro, aquele palestrante, ele tem uma palestra que ele faz análise dessa música aí. Interessante a palestra dele. Eu assisti já essa palestra. É. Muito boa mesmo. E ontem eu ouvi, não sei quem cantando aquela música que o Roberto Carlos canta, O Homem, né? Que o Roberto, eu já ouvi aquele que fala sobre a Bíblia lá de João Pessoa, o Severino, não sei se ele é de João Pessoa. Severino Celestino. Celestino, ele falando sobre como o Roberto Carlos recebeu essa música também, só que é interessante que o próprio Roberto Carlos não canta mais essa música. Mas ontem eu estava ouvindo alguém cantar, não sei que cantor, eu falei, gente, mas essa música realmente ela veio do além. Você lembrou agora dessa e me fez lembrar do homem. Tem um rapaz autista, eles estão divulgando na rede esse autista cantando, você vê a voz dele. Eu vi, então foi ele, Ana, que eu ouvi, você me ajudou a lembrar. Coisa impressionante, é ele mesmo. Eu recebi hoje essa música. Muito linda. Pode falar, Verinha. Não, a Ana já adiantou, era isso que eu ia falar, Ana, é o autista. Perfeito. E ele faz com a cabeça nos intervalos, tudo certinho. Eu fiquei encantada com aquele menino, já assisti várias vezes. Eu também, hoje eu já... E aí, tem uma música do Roberto Carlos, foi o Chico Xavier que escreveu, né? Diz que foi, diz que o Chico recebeu. Eu vi eles falando, comentando. Severino fala que o Chico recebeu. Sei que um deles, um tempo, comentou isso, que era eu que tinha escrevido. A chuvinha aqui está aumentando agora, fui fechar o vidro. É esse menino mesmo. Até depois eu vi uma explicação de uma médica, que pode ver que ele fica mexendo assim com a cabeça, que ele diz que o autista ele estava focado só no ouvido. Pode ver que ele não olha muito assim, ele não fixa o olhar, né, como se fosse um outro cantor. Ele tomba a cabeça, porque naquela hora ele estava focado só no ouvido, ou seja, ele queria saber, né? Achei interessante. E é interessante que a gente percebe isso ao vê-lo. Eu percebi isso. Eu falei, ele está focado na música. Isso mesmo, na música. E ele é um moço lindo, né? E canta bonito mesmo, né, gente? É a arte espírita, o João lembrou bem. E aí nós deve ser encarnação de algum cantor, não é possível. É verdade. Canta muito bem mesmo. Podemos, então, continuar? Você continua, João? Na hora que você cansar, você...
Continuo. Eu só ia comentar que muitas vezes é até importante que a arte ela chega em cada um quando a gente está desprotegido. Desprotegido como? Assim, você às vezes pergunta. Às vezes, quando a gente vai ter acesso a alguma informação ou vai alguém falar alguma coisa para nós, a gente geralmente ergue os nossos escudos, né? Bota nossas máscaras, ergue nossos escudos e fica resistente. Mas a música, a arte, ela nos atinge, querendo ou não. Ela toca nosso coração de uma forma onde a gente está desprovido, né? De resistências, de às vezes não querer enxergar, às vezes a arte toca onde incomoda, mas justamente porque ela precisa tocar onde incomoda. A gente não faz, a gente não finge não ver, mas a arte faz com que a gente veja mesmo assim. Acho que é por isso que ela é tão importante, né? Só para fechar aqui essa questão. É isso mesmo. E imagina se a gente não tivesse a arte. O mundo seria muito árido, né? Então, a Sim. arte realmente é um alimento da alma, né? Por isso, então, que Kardec faz essa afirmação, que a Ana Luísa bem lembrou. Pode falar, Ana. O áudio está fechado, Ana. Estou esquecida de ligar o microfone. Agora nós vamos entrar na teoria da beleza, né? O meu aqui nessa tradução está a teoria do belo. Em outras traduções está a teoria da beleza. No meu é a teoria da beleza. É aqui que está a questão que eles falam que Kardec era racista. É aqui. Então, vamos prestar bem atenção aqui. É aqui, Ana, que o pessoal fica batendo. É aqui que o bicho pega. É Então, nessa teoria da beleza. Vamos ler com carinho, né? Vamos lá. Vamos botar reparo. Daí surgiu a polêmica. Kardec é racista. Tá russo, hein? Então, vamos lá, João. Vamos lá. Teoria da beleza. A beleza é uma coisa de convenção e relativa a cada tipo. O que constitui a beleza para certos povos não é para outros uma horrível fealdade? Os negros se acham mais belos que os brancos e vice-versa. Nesse conflito de gostos, há uma beleza absoluta. E em que consiste ela? Indagações aí. São indagações, ó. Sim. Sim, nesse conflito de gostos há uma beleza absoluta em que consiste ela. Somos realmente mais belos do que os hotentotes e os cafres? E por quê? Esta Eles questão. estão perguntando, né, João? Sim, perguntando. É lá, teoria da beleza. Ele está colocando questionamentos. Vamos ver. Sim. Esta questão que, à primeira vista, parece estranha ao objeto de nossos estudos, e a ele se refere, todavia, de maneira direta, e toca o próprio futuro da humanidade. Ela nos foi sugerida, assim como a sua solução, pela passagem seguinte de um livro muito interessante e muito instrutivo, intitulado As Revoluções Inevitáveis no Globo e na Humanidade, por Charles Richard. O autor dedica-se a combater a opinião da degenerescência física do homem desde os tempos primitivos e refuta vitoriosamente a crença na existência de uma raça primitiva de gigantes, e se dedica a provar que, do ponto de vista da força física e do talhe, os homens de hoje valem os antigos, se não os ultrapassaram mesmo. Se não os ultrapassam mesmo. Alguém quer comentar alguma coisa? Vamos parar um pouquinho, que a gente vai conversando. Pode falar, Ana. Eu quero falar aqui dos gigantes, né? Da existência de uma raça primitiva de gigantes. Então, os lemurianos, a Lemúria foi um continente que desapareceu e há cerca de
12 milhões de anos atrás, se não me falha a memória. Tinha a Atlântida, que eles falam, que é um continente também que submergiu, e a Lemúria. Da Lemúria restaram ilhas, aquelas ilhas do Pacífico Sul, a Micronésia, a Polinésia, são remanescentes, inclusive a Austrália, que é uma ilha, continente australiano, né? É um remanescente da Lemúria. E eles falam que uma parte também se desprendeu ali e repartiu, ficou na costa oeste do continente americano, na América do Norte. Inclusive, lá existem sequoias gigantes, que eles falam que é dessa época. Elas são enormes, as sequoias. Tem uma que tem um tronco que parece um túnel e cabe um Fusca passando assim pelo tronco dela. Certo? O tronco dela se abre assim, ó. Feito um túnel, ele cabe um Fusca. É enorme mesmo. Elas são enormes. Tem lá até hoje. Bom, e dizem que os habitantes da Lemúria tinham uma estatura média de 2 metros, de 2 metros de altura. Quer dizer, a média. A máxima Podia ter mais, ultrapassava. podia ter menos. Mais alto, mais... A média ultrapassava. É. A máxima, aliás, ultrapassava os 2 metros de altura. Então, eram esses gigantes aí, ó. É interessante, né? Interessante mesmo. Vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Igual, por exemplo, ele usa raça, porque naquela época usava, hoje já não se fala mais em raça, né? Raça é a raça humana, né? Mas na época de Kardec, esse termo era correto, a gente também tem que entender isso, né? Pode querer brigar com isso. Porque o termo raça ficou assim, desgastado. Né? Mas não fosse errado falar em raças. Mas, como ele ficou desgastado por causa do preconceito, se estabeleceu, e um povo submetendo o outro à escravidão, né? Então, eles falam muito na escravidão negra, mas teve a escravidão branca durante muitos e muitos anos. Só que ninguém fala na escravidão branca. Todo mundo só fala na escravidão negra, inclusive aqui no Brasil, porque aqui nós não tivemos, assim, oficialmente, a escravidão branca, porque na época dessa escravidão branca, o Brasil nem era descoberto. Mas teve escravos brancos. Os povos guerreavam, e aqueles povos que eram vencidos eram levados pelos vencedores para serem seus escravos. E tinham as escravas brancas. Tem até a história de uma sultana, certo? Ela casou com um sultão famosíssimo. Eu vi até a série na Netflix. E foi verdade, né? História verdadeira. Ela era russa. E ela foi levada pelos muçulmanos, pelo sultão muçulmano, ela foi levada como escrava, porque eles foram vencidos na guerra, a turma dela lá, a comunidade que ela vivia. E ela foi levada e ela acabou se impondo de tal forma, porque ela foi para o harém do sultão, né? E ela se apaixonou por ele à primeira vista e ele por ela. Uma paixão assim, louca, um amor. E ela era tão forte, que ela fez
ele prometer que ele não iria ficar com nenhuma outra moça, mulher do harém. E ele não ficou. Ele jamais. Depois que ele conheceu ela, ele não ficou com mais ninguém. Porque usava entre os sultões, né? Uma noite com uma, outra noite com outra. E ali eles tinham com elas vários filhos para garantir a dinastia, para garantir o trono, né? Nas mãos da família. Então, era esse o objetivo. Então, quanto mais filhos eles tivessem, melhor. E quando tinha muito filho homem, aí a disputa era grande, né? Pela coroa e pelo manto. Então, é muito interessante. Só que ninguém fala nessa escravidão branca. É porque, Ana, eram fatos talvez mais isolados, e a negra ela ficou bem ostensiva, né? Não era isolado, não. Não era isolado, não. Era mundial mesmo. Mas, por exemplo, era uma briga de um país com outro, né? Sim, mas tinha muitos escravos brancos, certo? Espalhados nos reinos daquela época. Só que o Brasil não era descoberto, certo? É. E nem a África havia sido colonizada, né? Porque foi com a colonização da África que começou a escravidão negra. Então, eles iam lá e buscavam. E é isso aí, né? Mas aí ele fala aqui, ó, aí levantou essa polêmica de que Kardec era racista. Ele achava que a raça negra não era bela, era uma raça primitiva. Isso é que ele não... Ele só... Olha, raciocina comigo. A palavra primitiva que ele usou aí não é no sentido de ser uma raça assim, selvagem, no contexto em que nós entendemos hoje. Porque dizem que a vida humana começou na África. Então, todos nós temos esse sangue, nós temos esse DNA africano. Todos nós. Eu não sei por que invocaram. Não, mas aqui Kardec não está falando que ele Não, mas eles invocaram porque que Kardec era racista por causa desse texto aí dele, da teoria da beleza. Olha o que ele fala. O que representa beleza para certos povos não é para outros horrorosa fealdade. Ele está perguntando. E, ao mesmo tempo, ele está dizendo, é assim, é igual aqui. Eu posso falar assim, nossa, eu acho fulano tão bonito. Aí a outra pessoa fala assim, não, eu não acho. Então, mas virou polêmica. Lá, olha o que ele fala. Olha, e virou uma polêmica séria, viu? Seríssima isso aí. Mas aí já é querer achar, como diz o outro. Pelo em ovo, né? Era isso que eu queria falar, pelo em ovo. Vamos caminhar mais um pouco. Eu não estou vendo nada que ele falou que... Não vejo isso não, Marlene. Honestamente. Mas o povo vê. Vamos caminhar mais, vamos ver se a gente concorda. Vai, João, por favor. João, seu microfone. Não, eu tinha me perdido aqui em que parte eu estava. O autor. Tá. Passando. Se concerne. Eu acho que é aí mesmo, não é? Passando a beleza das formas, assim se exprime as páginas 44 e seguinte. No que toca à beleza do rosto, à graça da fisionomia, a esse conjunto que constitui a estética do corpo, a melhoria é ainda mais facilmente constatada. Basta, para isso, lançar um olhar sobre os tipos que os medalhões e as estátuas antigas nos transmitiram intactos através dos séculos. A iconografia de Visconti e o Museu do Conde de Clairol são,
entre várias outras, duas fontes onde é fácil aurir os elementos variados desse estudo interessante. O que toca, primeiramente, nesse conjunto de figuras é a rudeza dos traços, a animalidade da expressão, a crueldade do olhar. Sente-se com um arrepio involuntário que se tem relações com pessoas que vos cortariam, sem piedade em pedaços, para vos dar a comer as suas moreias, assim como fazia Pólion, rico gastrônomo de Roma e familiar de Augusto. O primeiro... vocês querem que para? Pode continuar lendo. Posso pôr aqui que o pessoal está encrencado. Vamos ler mais um pouquinho. Também já está acabando o nosso horário, mas lê mais um pouquinho, João. O primeiro Brutus, Lúcius Június, aquele que fez cortar a cabeça aos seus 2 filhos e assistiu de sangue frio ao seu suplício, se parece a um animal de rapina. Seu perfil sinistro empresta à águia e ao mocho o que esses 2 carniceiros do ar têm de mais selvagem. Não se pode duvidar, vendo-o, que não haja merecido a vergonhosa honra que a história lhe confere. Se ele matou os seus 2 filhos, certamente degolou sua mãe pelo mesmo motivo. O segundo Brutus, Marius, que apunhalou César, seu pai adotivo, precisamente na hora em que este mais contava com seu reconhecimento e seu amor, lembra aos seus traços um tolo fanático. Não tem mesmo essa beleza sinistra que o artista descobre, frequentemente, nessa energia exagerada que o impele ao crime. Cícero, o brilhante orador, o escritor espiritual e profundo, que deixou uma tão grande lembrança de sua passagem neste mundo, tem um rosto esborrachado e comum que devia torná-lo muito menos agradável ao ver do que ao escutar. Júlio César... Aí eu acho que ele está citando, convenhamos, né? Tem pessoas que são mais bonitas que outras, mas eu acho que é normal, assim. Ele está citando isso, até aqui eu estou entendendo assim. Porque tem, né? Eu acho que ele está... O que eu acho que ele está dizendo é que, por exemplo, aqui ele coloca Cícero, o brilhante orador, o escritor espiritual e profundo, que deixou uma tão grande lembrança de sua passagem neste mundo, tem um rosto esborrachado e comum que devia torná-lo muito menos agradável ao ver do que ao escutar. Que, por exemplo, os outros carregavam semblantes mais pesados, mas esse deixou uma marca na história, mas tinha um semblante comum. Acho que ele está indo por esse caminho. Você vai fazer um concurso, por exemplo, de Miss Brasil. Põe aquela mulherada tudo bonita, mas não tem uma mais bonita, pelo menos que o júri... eu não vejo problema nisso, sei lá. Mas, assim, eu acho que a gente pode parar por aqui, porque já deu o nosso horarinho, e aí a gente continua e nós vamos pensando e isso vai amadurecendo aqui para nós.